Olá pessoal do Super à Prova, sou o Pedro, professor de Geografia do Brasil. Hoje vamos falar sobre minerais metálicos do Brasil. Vamos lá. A aula vai ser sobre os minerais metálicos do Brasil e os grandes projetos minerais que existem aqui no Brasil, como os trombetas, grandes carajás, quadrilátero férrico e o maciço do Urucum, lá no Mato Grosso do Sul. Como orientação de estudo, seria importante vocês compreenderem o que é o modelo de primarização da economia, ou reprimarização da economia, e analisar a história econômica do Brasil e o seu modelo. Isso vai ser uma discussão muito importante sobre a atividade econômica de mineração do Brasil. Vamos lá, quanto aos minerais do Brasil. Aqui temos um mapa do Brasil com os minerais metálicos, minerais não metálicos e os minerais energéticos do território brasileiro. Os minerais metálicos, eles possuem em sua composição uma concentração de elementos metálicos e possuem características de condutibilidade, maleabilidade, dureza e ductibilidade, que é transformar em fio. Exemplos são bem tratados aí, como o ferro, o cobre, o chumbo e o zinco, e o ouro também. Os minerais não metálicos, eles servem mais como matéria-prima para a construção civil, indústrias e fertilizantes. Temos o potássio, calcário, areia e grafite. E os minerais energéticos são minerais que servem para energia, como fonte de energia. O petróleo, o xisto, na aula sobre fontes de energia vai ser muito importante vocês observarem sobre esse xisto, o carvão mineral e o urânio, para energia nuclear. Como o território brasileiro, o Brasil, ele possui um setor primário muito intenso, a gente possui grandes projetos minerais, como grandes carajás, o trombetas, o maciço do Urucum e o quadrilátero férrico. Então, temos aqui o projeto Trombetas, que foi a descoberta em 1966 de jazidas de bauxita pela Alcan, que é uma empresa canadense, lá na região do Pará. Depois, temos um projeto do Grandes Carajás, em 1980, na Serra do Carajás, que é aquele projeto da Serra Pelada, que houve muito extrativismo lá e muito impacto nessa região. Como é um projeto Grande Carajás, não tem só extração de minérios, tem projetos agropecuários e florestais e projetos de infraestrutura, de ferrovias, que impactaram muito a população quilombola da região. Outra região é o quadrilátero férrico, que é um projeto principalmente localizado na região de Minas Gerais, com extração de ferro e de manganês, com 70% dessa produção brasileira, localizado nessa região, e é a região mais antiga de extração de minério. E, por fim, tem o maciço do Urucum, que é uma região lá no Mato Grosso do Sul, com grande exploração de manganês, ferro, bauxita e cassiterita. Como reforço da teoria, a gente falou dos grandes projetos de mineração, mas eles também ocorrem impactos socioambientais. No âmbito social, tem o fluxo migratório para essas regiões de mineração, o grande desemprego que vai causar, porque não vai conseguir abarcar toda essa população que vai trabalhar na mineração, e automaticamente ou consequentemente vai causar violência. Outro impacto socioambiental com o âmbito social seria a invasão de territórios indígenas ou de populações tradicionais ou de unidades de conservação. Não propriamente para a extração mineral, mas também para ocupar essa região como moradia para esses trabalhadores. E como âmbito ambiental, são altos gastos energéticos para a extração e o tratamento dessa mineração, com a necessidade de hidrelétricas. Então, algumas hidrelétricas no território brasileiro, principalmente na região amazônica, ela existe para atender à mineração, ali no Pará, por exemplo. Outro
impacto ambiental é a devastação da vegetação e do solo na própria mineração, a alteração do relevo local, porque o extrativismo mineral ocorre como? Eu vou extrair todo um relevo de mineração nessa região, retirar toda essa rocha e vai colocar um outro relevo, vou montar um outro relevo de dejeitos da mineração. Então eu vou modificar todo o ambiente local ali. E a poluição de cursos de água e da região, que serviria anteriormente e possivelmente para o consumo da população ou para irrigação, mas não vai poder ser mais utilizado para isso, já que provavelmente vai estar contaminado. Uma importante questão são os crimes ambientais minerais, que são discutidos ainda como um acidente, mas outros estudos apontam como crime mesmo ambiental. Como o de Mariana, em novembro de 2015, onde houve o rompimento da barragem de rejeitos da barragem do Fundão, onde a lama de rejeitos, que não é tão lama, né, é um óxido de ferro junto com lama, ela devastou o distrito de Bento Rodrigues, matando 18 pessoas e deixando uma pessoa desaparecida. Nesse mapa aqui, apresenta toda a movimentação que chegou até o Oceano Atlântico e, recentemente, foram observadas contaminações lá na Bahia, na região, nos corais de Abrolhos, onde tem uma fauna marinha muito peculiar, muito diferente de outras regiões do litoral brasileiro. Já no Brumadinho, que é bem mais recente, no estado de Minas Gerais também, houve o rompimento das barragens inativas de minas do córrego do Feijão, na mineradora Vale. Então nem era uma mineração que estava em plena atividade. Então era uma barragem inativa, que até recentemente os resultados desse crime ambiental são 217 mortos e 87 desaparecidos. Logicamente que esses 87 desaparecidos estão mortos, mas como esse derramamento do rompimento da barragem foi muito agressivo, levou essas pessoas e elas estão soterradas. Como resultado também desse crime ambiental, a contaminação do rio Paraupeba, um importante afluente do rio São Francisco, mas também que essa contaminação já chegou no rio São Francisco, importante rio do Brasil. É importante trazer e estudar essa mineração no território brasileiro e principalmente no estado de Minas Gerais, porque é um estado onde estão as principais minerações que têm perigo de se romper. Essas barragens têm perigo de romper. Então, pode ser uma questão importante para ser trabalhada por qualquer vestibular, principalmente pelo Enem, que tem uma visão mais crítica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostaram dessa aula. Qualquer questionamento é só inserir aqui no comentário que a gente responde o mais rápido possível. Até logo, abraço, até a próxima aula.